Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando os irmãos em pé, abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Maravilha. Deixa bem baixinho, bem suave para a gente, tá? Quando os irmãos estão a procurar, eu quero desde já agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede, podermos estar mais uma vez aqui. Estivemos ontem, um culto abençoado que o Senhor nos proporcionou, e louvamos a Deus por nessa noite estarmos aqui, revendo os irmãos daqui da cidade de Caldas, revendo outros amigos, companheiros de outras cidades que estão aqui abrilhantando esta festa. Deus seja louvado pela vida dos irmãos, louva a Deus pela vida do pastor Zé Inácio, louvamos a Deus pela diretoria local de missões, agradecemos o convite que nos foi formulado para estarmos ministrando aqui nessa noite. Louvamos a Deus também pela vida do presbítero Júlio, que é o diretor responsável de missões no nosso campo de trabalho, e louvamos ao Senhor nosso Deus por todos os nossos companheiros de ministério. O presbítero irmão Zé se dispôs ontem e hoje estar aqui conosco, e nós sabemos que da mesma maneira como Deus falou conosco ontem de uma forma especial, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma especial nesta noite, porque intermédio da sua palavra, porque diante de tudo que já ouvimos aqui, temos a certeza de que o Senhor Deus está aqui conosco para nos garantir a vitória. Nós mesmos reconhecemos nossas limitações, sabemos que sem Ele nós não somos nada. Mas quando temos a certeza que a sua presença, ela está juntamente conosco, diga para o teu irmão: não temos o que temer. Diga para ele: porque o Senhor nos garante a vitória. E eu tenho uma palavra de Deus para entregar aqui nessa noite. Aleluia. E hoje eu estou com vontade de pregar. E eu vou pregar muito. Não pense que eu vou terminar, porque eu vou pregar muito aqui nessa noite. Porque o Senhor, Ele já falou no meu coração. Então, se você gosta de palavra, diga para o teu irmão: você vê o lugar certo. Diga para o teu irmão: porque Deus tem uma palavra para nós aqui neste lugar. E a serra da Candarabaçu e Cantarabá. Aleluia. Eu disse carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Você somente acompanhe quando tomar o seu assento. Você fique com a sua Bíblia aberta. Quem já me viu pregar sabe que eu gosto de pregar com a Bíblia aberta, para que você possa acompanhar comigo e possamos juntos navegar na palavra do Senhor nosso Deus. Diz-nos assim o texto: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Amém? Podemos assentar. Deus abençoe aos irmãos. Olhe para cá, fique com a sua vida aberta e vamos à meditação. A princípio e a rigor, é importante que entendamos nessa noite que todos nós fomos chamados para fazer missões. Todos nós fomos chamados para estarmos envolvidos com o trabalho de Deus, com a obra que é feita na igreja. Porque a grande realidade é que todos nós que estamos aqui, nós somos frutos da obra missionária. Se porventura nascemos no Evangelho e se desviamos dele, e hoje estamos aqui, é porque alguém
Alguém pregou a nós a palavra do Senhor nosso Deus. E se porventura nascemos no Evangelho e não nos desviamos dele, e estamos aqui firmes na presença de Deus, também compreendemos que aqui estamos porque alguém, ao longo da nossa caminhada, tem também ministrado uma palavra da parte do Senhor nosso Deus para nós. Então a Bíblia nos diz que aquilo que nós recebemos de graça nós também devemos dar aos outros, porque nós fomos chamados para isso, porque nós fomos escolhidos para isso. E nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, nós somos úteis na obra do Senhor nosso Deus. A maior prova disso é o que lemos aqui nesta noite, quando o apóstolo Paulo, ele traz esta declaração, que ele se tornou apóstolo, que ele foi chamado, mas não da parte dos homens, e nem por parte de homem algum, mas ele foi chamado por Jesus Cristo, que o ressuscitou dos mortos. E isto nos faz entender, irmãos, que eu e você não fomos chamados da parte dos homens, não fomos chamados por parte de homem algum, mas quem nos chamou, quem nos escolheu, quem nos comissionou, quem nos separou para glorificar o nome do Senhor nosso Deus, foi o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que está aqui no nosso meio. Ele te chamou, Ele te escolheu, e o que me chama a atenção é que o Senhor nosso Deus, Ele não chama, irmãos, os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Então, irmão, você é chamado de Deus, você não tem o que temer, você não tem com o que se preocupar, você, meu irmão, tem que simplesmente estar na direção do Espírito Santo de Deus. E como nosso irmão disse aqui, a gente começa a falar de Jesus, mas o Espírito Santo é aquele que coloca as palavras nos nossos lábios, e ele diz para nós: não temas, mas siga adiante, porque eu sou contigo para te garantir a vitória. E o que chama a nossa atenção, que como a chamada de Deus, a chamada, ela é acompanhada de experiências. E as experiências, irmãos, muitas das vezes elas trazem desconforto, mas mesmo assim as experiências são necessárias para que a nossa fé venha a ser acrescentada, para que nós venhamos entender que quando nós chegarmos a nos deparar com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, nós venhamos entender que sem o Senhor Jesus, sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada, nós não podemos nada. Mas quando a presença de Jesus está conosco, nós podemos tudo, nós vamos além, irmãos, porque o Senhor Deus, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele faz a sua obra ser completa através da nossa vida. E quando, irmãos, Deus, Ele falava comigo sobre estas coisas, e muitas delas ainda ontem no culto, nós vemos que isto que eu estou introduzindo aqui foi justamente coisas que o presbítero Wagner, ele falou. Porque quando nós olhamos para Isaías, que ele falou aqui sobre Isaías, nós vemos que enquanto o seu parente, o rei Uzias, ele estava reinando, era muito fácil Isaías profetizar. Era muito fácil, irmãos, ele ter êxito em suas palavras, em seu ministério, porque quem se lembra
verdade que, quando o rei Uzias morreu, nós vemos, irmãos, que ele se deparou com as suas limitações. Ele sabia que teria dificuldades. Ele sabia que diante das palavras que Deus ia colocar na sua boca, muitas pessoas se levantariam contra ele, porque agora ele não era mais parente do rei, porque o rei tinha morrido. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós compreendemos, irmãos, que quando as nossas limitações elas vêm à tona, quando nós nos deparamos com as nossas fraquezas, é justamente nesta hora que a glória do Senhor ela se manifesta, fazendo a diferença no nosso viver. Porque é isto que diz aqui, veja em Isaías capítulo 6, o versículo 1 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava. A casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos eles viram o rei, o Senhor dos exércitos. E Isaías disse que um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva, que atirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a sua boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que eu estou falando dessas coisas? Porque a grande verdade é que com uma chamada para fazermos alguma coisa para Deus, nós nos deparamos com as nossas limitações, nós nos deparamos com as dificuldades, e isso, irmão, é algo normal, porque somos seres humanos, e nós dependemos exclusivamente, unicamente da presença e do poder de Deus. E com isso, irmãos, nós nos deparamos com os nossos limites. Mas aqui nos faz entender que justamente nesta hora, quando a gente acha que não dá, quando a gente acha que não vai conseguir, o Senhor nosso Deus, Ele vem a nós e deixa-nos claro que foi Ele quem nos escolheu. Como já foi lido aqui, irmão, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades, deem fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires em meu nome, eu vou-lo conceda. Sabe aonde está a tua vitória? Diga para o teu irmão: a tua vitória está em se envolver com a obra de Deus. E quanto mais nos envolvemos com a obra de Deus, mais Deus nos abençoa, mais Deus faz maravilhas. Talvez muitos ainda na tua casa não se renderam a Jesus, mas comece a fazer a obra de Deus. Faça alguma coisa para Deus. Deus vai visitar o teu lar, Deus vai salvar os teus, Deus vai mostrar em meio às experiências e às dificuldades que eu e você não estamos sozinhos, não. Ele vai conosco para nos garantir a vitória na obra missionária. Eu vim para falar de missões, não é conferência missionária, eu vim para falar de missões.
Está lá em Atos 16, não é isso? Atos 16, não é? Me passaram em Atos 16 aquele versículo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi o versículo que me passaram, mas não tem problema não, porque como eu li uma passagem sobre o apóstolo Paulo, é importante nós compreendermos o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele teve experiências difíceis, e justamente essas experiências lhe trouxeram convicção de que Deus era na vida dele. Diga para o irmão, nós precisamos ter experiências com Deus. E quando mais temos experiências com Deus, mais temos convicção que Ele está conosco. Quanto mais temos experiências com Deus, mais entendemos que podemos ir, irmãos, com a força que temos, porque não estaremos sozinhos. Ele vai estar na nossa frente para nos garantir a vitória. Ele vai estar na nossa frente para colocar a palavra na nossa boca. E essa passagem de Atos 16, ela chama muito a nossa atenção, porque fala-nos de uma grande obra que Deus ele fez lá no cárcere, com o carcereiro, salvando toda a sua família. Mas se você for olhar o início do capítulo, irmãos, houve um preço a pagar, houve experiências a passar. Ele teve uma visão. Um varão dizia para ele: olha, atravessa a Macedônia, porque nós precisamos de ajuda. Há um povo aqui que não conhece acerca de Jesus. E lá, irmãos, no lugar onde Deus disse que ele deveria ir, a Bíblia faz entender que aquele lugar era um lugar, irmãos, voltado ao declínio espiritual, um lugar tomado por demônios, aonde diz a palavra do Senhor que uma menina, uma jovem, dia após dia o seguia enquanto eles pregavam nas praças, e diziam: esses aí são servos do Deus Altíssimo. E a gente vê que o apóstolo Paulo repreendeu o demônio que havia naquela jovem, que trazia lucros para muitos senhores naquele lugar. E por causa disso, diz a palavra que ele e Silas foram amarrados em praça pública, foram açoitados, tiveram as suas costas dilaceradas, o prenderam no cárcere. Mas a Bíblia diz, irmãos, que à meia-noite, em vez de eles estarem reclamando, murmurando, dizendo: ah, como é difícil pregar nessa cidade, como é difícil ganhar almas aqui nessa cidade, mas a Bíblia diz que eles entoavam hinos de louvores a Deus, porque eles entendiam, irmãos, que Deus estava com eles, e o milagre naquele lugar ia acontecer, porque Deus não abandona os seus. Deus nunca abandonou os seus. O que nós precisamos entender, irmãos, é que sempre houve e sempre haverá perseguições, lutas. A Bíblia mesmo diz: desde João Batista até agora se faz violência ao reino de Deus, e é por força que se apodera dele. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e é difícil, porque quando a gente prega pela experiência que nós temos em Deus, pela alegria que nós temos em Deus, nós queremos que todos aceitem a Jesus. É assim ou não é? A gente quer, e a gente sofre com isso, a gente chora com isso. Mas sabe, irmãos, que os nossos irmãos no passado sofreram muito mais do que nós. John Hus, um dos grandes homens que Deus levantou na igreja primitiva, certa feita, indo para a morte, entrando à fogueira, ele deu um brado e ele disse: hoje eu vou confirmar com o meu sangue a verdade pela qual eu tenho crido e eu tenho pregado. E enquanto a igreja louvava hinos de adoração a Deus, ele entrava à fogueira, caía na fogueira, e enquanto os algozes inimigos achavam que estavam parando a igreja de Deus, do outro lado 100, 200, 300, 400 estavam levantando a mão e
somos frutos desta obra. Nós somos frutos deste sangue inocente que foi derramada por causa do amor à palavra de Deus. Por isso diga ao teu irmão, erga a tua cabeça. Diga para o teu irmão, se envolva conforme as tuas forças na obra do Senhor, porque o Senhor está levantando nesta última hora, irmão, um exército cheio de glória aqui neste lugar. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele enfrentou provações, diversas provações com a obra de Deus. Se você olhar aí 2 Coríntios capítulo 11, abra a sua Bíblia comigo, você vai ver aonde nós vamos chegar. Lá no versículo de número 20 da segunda carta aos Coríntios capítulo 11, Paulo ele diz assim: pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nos fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. E ele continua a dizer: são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falam fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e também em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito só às minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe, ele diz que eu não estou mentindo. Ele está dizendo: o Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sabe que eu enfrentei todas estas coisas. Aí eu fiquei, irmãos, a perguntar ao Senhor Deus: mas diante de tantas lutas, diante de tantas provações, o que acontecia na vida de Paulo para ele ter este desejo, irmão, de se envolver com a obra de Deus, de cantar na casa de Deus, de pregar a palavra de Deus, de trazer almas para a casa de Deus? Aí eu entendi isso no capítulo de número 12. Paulo, ele começa a falar, ou melhor, continuar a falar das provações, das lutas espirituais, dos levantes do diabo contra a sua vida, a ponto que ele ora dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho, Senhor, mais força para enfrentar tantas batalhas. Mas é o que eu disse a princípio, irmãos, é em meio às experiências de desconforto que a gente vê a glória do Senhor se manifestar na nossa vida. E Jesus disse para ele no versículo 9: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Paulo, sabe para quê, irmãos? Para que a glória fosse
trouxe de Deus e não de Paulo. Só que, irmãos, a presença do Senhor é que nos traz a convicção de que somos chamados por Deus, de que somos escolhidos por Deus, que devemos continuar prosseguindo avante, porque o Senhor, Ele continuará nos ajudando nesta caminhada. Diga para o teu irmão, nós precisamos ter experiências com Deus. Ei, não se aflita quando você passar numa situação de desconforto, mas entre pela vontade de Deus. Entenda, irmãos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda que Deus tem um propósito para todas as coisas. E quando nós achamos que não há jeito, Deus, irmão, Ele traz a nós a solução. O que fazia com que Paulo tinha esta convicção foi justamente a chamada de Deus da sua vida, que está lá em Atos, no capítulo de número 9. Porque quando a gente olha para Paulo, quem era Paulo? Paulo era o perseguidor da igreja de Deus. Paulo era um homem, irmãos, que ele apoiou a morte de Estevão. Era um homem, irmãos, que estava com cartas nas suas mãos dos principais para entrar em Damasco, prender os cristãos, matar outros cristãos e procurar dar um fim à igreja de Deus que ele chamava de seita. Só que ele já era um vaso escolhido. Deus já o tinha escolhido. E quando Deus escolhe, irmão, não tem quem possa impedir o trabalhar de Deus. E a Bíblia nos fala que no caminho um resplendor do céu veio sobre ele e ele caiu por terra. E ele caído, ele começou a procurar tentar ver, mas já estava cego. E uma voz disse a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem, irmão, que se achava tão grande, que as pessoas não viam jeito de ele se converter, disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu tens perseguido, mas tu és um vaso escolhido para mim. Sabe o que é que Deus está falando ao meu coração? Para Deus não tem grande. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Deus vai ao encontro, Deus vai salvar, Deus vai mudar, Deus vai colocar por terra esta corrente, e essa pessoa vai entrar por essas portas, e depois no final do culto ela vai vir aqui se entregar para Jesus, porque não há grande para Jesus. Olha o testemunho que o nosso irmão trouxe aqui. Eu ficava ouvindo ele falar mais meia hora aqui, porque eu vi que Deus estava no negócio. Porque Deus, Ele liberta mesmo, Deus trabalha, Deus faz e Deus levanta, porque Ele pega aqueles que não são e Ele confunde os que são. Porque quem me vê hoje aqui não fala de onde eu saí. Porque há 17 anos atrás eu estava no mundo do cigarro, da bebida, da cocaína, do crack, da maconha, nascido no Evangelho, apresentado na Assembleia de Deus com 19 dias de nascido, e com 12 anos minha mãe viu ela não ter mais domínio sobre a minha vida, viu eu adentrando ao mundano. Mas, irmão, tudo tem o tempo de Deus, e aquele que é de Deus, o diabo não leva. Da cera da candarama.
E tem muita irmã que está orando, tem muito irmão que está clamando, e Deus manda te dizer: as tuas orações estão no meu memorial, e eu vou fazer esse que disse cabra macho ser transformado em ovelha, porque ele é Deus. 10 anos no mundo, e Deus colocou um moço para pregar para mim, porque a primeira coisa que Deus faz em resposta à oração, Deus começa a colocar os crentes no caminho do pecador. Eu nunca mais tinha entrado numa igreja, e eu fui com ele na igreja, uma igrejinha pequena, nem tinha começado o culto, mas o povo não parava de dar glória a Deus, o povo não parava de exaltar o nome. Se não tinha começado o culto, eu entrei, e quando eu pus o pé para dentro, eu fiquei numa outra dimensão. Eu falei: tem algo diferente, porque no meio dos crentes tem algo diferente. Os crentes que dão glória, os crentes que adoram, os crentes que têm prazer de exaltar o nome do Senhor, algo diferente acontece na terra. E me colocaram lá no meio do povão, e aí um crente canela de fogo lá da mocidade, impulsionado pelo Espírito de Deus, foi lá, tirou e falou: você não vai ficar sentado. Eu até espantei, me pegou pelo braço: você não vai ficar sentado aqui, você vai lá para o meio dos jovens. E colocou eu lá no meio de 2 jovens. Um irmão, ele não parava de dar glória o tempo todo, e tinha hora que eu ia olhando de rápido de olho assim, e quando ele via, eu estava olhando para ele e começava: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei: vou olhar para ele não, esse crente é doido. Eu pensava comigo. Aí quando eu fui olhar para o outro lado, do outro lado era mais doido ainda. Ele pegava o pé e esticava para o alto e fazia assim: aleluia, 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 aleluia a Deus. E sabe como é que eu fiquei? Diga para o teu irmão: irmão Davi ficou no meio do fogo cruzado, no meio do glória a Deus e do aleluia. Porque, irmão, o que vai influenciar as vidas que estão chegando para cá é o teu glória a Deus e o teu aleluia. Vai fazer a diferença aqui neste lugar. E no meio do glória a Deus e do aleluia, Deus, para mostrar que para ele não tem grande, tinha pessoas que tinham medo só do meu andar. O meu olhar punha medo, punha terror nas pessoas. E eu vi as 2 paredes, irmão, se transformar em 2 muralhas de fogo. Eu fiquei em pé na congregação e eu não via mais o povo. Eu vi uma nuvem que começou, irmão, a pairar, e ela foi pairando e ela tomou o altar, e eu não via os obreiros. Eu via aquela nuvem que pairava sobre o teto e vinha sobre o altar, e aquelas muralhas de fogo ao meu lado. Eu abri os meus olhos, continuei contemplando a mesma coisa, e eu ouvi uma voz que hoje entendo que era a voz de Jesus, que disse ao meu ouvido direito: hoje, filho, são perdoados todos os teus pecados. Eu vi quando uma fagulha, irmãos, de fogo saiu daquela muralha e veio em direção à minha vida, e quando ela tocou em mim, Deus me batizou com fogo e com o Espírito Santo da glória de Deus. E quando eu fui para frente falando em línguas estranhas e gritando na igreja em lágrimas, dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Eu ouvi quando alguém disse: mas o moço não estava desviado, o moço não estava nas drogas, o moço, para muitos já não era impossível. Eu ouvi quando alguém disse: se ele estava, eu não sei, mas uma coisa eu sei, ele está cheio da glória de Deus, porque Deus continua salvando, porque Deus continua ouvindo a oração do crente fiel, do crente que não desanima.
Atos 9, você não encontra. Era um profeta anônimo como eu e você. Mas só tinha uma coisa, ele era chamado de Deus. Diga para o teu irmão, você pode até ser anônimo, mas você é chamado de Deus. Irmão, não precisa o mundo nos conhecer, basta que Jesus nos conheça, basta que Jesus nos use como a gente é, e nós iremos na força do Senhor. O Senhor nos garantirá a vitória. Uma semana se passa, minha primeira escola dominical. E eu me lembro que um grupo de jovens ia fazer visita numa casa. E disseram, vamos com a gente, irmão Davi. Eu disse, eu não posso não. Porque tu não pode, porque eu aceitei Jesus domingo passado. E eu não sei falar. Eu não sei cantar. E eu não sei pregar igual você, nem de gravar tudo. Não precisa se preocupar não. Você não vai precisar falar nada. Isso é o que eu achava. Você só vai, já tem quem vai cantar, já tem quem vai pregar, já tem quem vai orar, vai ter para fazer de tudo lá. Você só vai com a gente lá. Então, se eu não vou precisar falar nada, eu vou. E nós fomos na casa de um pastor e tinha um moço lá de camisa social, calça social, e eles ali pregaram, cantaram. E quando foi fazer a última oração, Deus abriu a minha visão espiritual. No lugar daquele moço eu vi uma caveira. E eu comecei a chorar. E uma caveira toda acorrentada. E eu tirei os meus olhos e Deus disse no meu ouvido, olha e vê. E quando eu olhei, eu vi quando um varão com uma espada desembainhada, ela quebrava as cadeias. E eu voltava a ver o moço de novo. Aí Deus disse ao meu coração, fale para ele, que por mais que ele tenha se afastado, mas eu ainda tenho grande amor por ele. E se ele der lugar, eu o levanto nesta manhã, novamente com poder e muita glória. Aí eu disse para Deus, vou falar não, isso é coisa minha, isso é coisa de mim, vou falar nada não. Aí Deus falou, enquanto tu não falares, ninguém vai falar. Enquanto tu não falares, ninguém vai parar de me adorar. A oração acabou, Deus envolveu o ministério de adoração. Eu abri os olhos e fiquei olhando, será que ninguém vai dizer nada? Ninguém vai falar nada? E Deus dizia, não, quem vai falar é você. Ó irmão, quem vai falar é você. Deus vai usar você. Não adianta você querer passar para o outro, não. Diga para o teu irmão aí, diga, dá um cutucão nele aí, diga para ele, só para vacinar ele, é você mesmo que Deus vai usar. É você que Deus vai fazer uma grande obra nesta última hora. E eu então contei até 3, falei, então se é assim, lá vai. 1, 2, 3, e dei um berro ali na casa. Assim diz o Senhor. Não, Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele faz da maneira como quer. Para que nós possamos entender, amados irmãos, que Ele está no controle de todas as coisas. E quando, irmãos, eu estava acabado de entregar para aquele jovem, quando ele estava de joelhos no chão, e eu dobrei o meu joelho, abracei ele, e ele disse, é verdade, e eu quero voltar para a casa do Pai. E hoje ele está também na obra missionária, e é um grande instrumento na mão do Senhor. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque são as experiências desta vida que nos fazem entender e ter a convicção de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor, Ele está conosco para nos garantir a vitória. Nós fomos chamados, nós somos comissionados para isso. Se você ainda, antes de encerrarmos, abrir a sua Bíblia comigo lá na carta do apóstolo Pedro, eu quero lhe mostrar algo que talvez você ainda não viu, mas eu quero chamar a sua atenção para lhe mostrar, amados irmãos, que o nosso Senhor Deus,
capacita. Ele é o Deus, queridos e amados irmãos, que faz nós entendermos que diante das nossas fraquezas, Ele nos levanta para fazer a diferença. Quando a gente olha para Pedro, a gente se lembra de um homem que negou Cristo Jesus. Um homem cheio de fraquezas, um homem cheio de limitações, um homem, queridos e amados irmãos, que para muitos não tinha condição de ser discípulo. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que Jesus, quase 3 anos andando com Pedro, disse algo para ele, e depois de ter lhe revelado, disse: não fale nada disso com seus irmãos, antes de você se converter. Pedro olha e fala: se converter? Eu estou pronto para ir contigo até a morte. E a Bíblia nos fala que Jesus disse: ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Mas quando a gente olha a segunda carta de Pedro, o capítulo de número 1, a gente vê a igreja, irmãos, passando por uma situação difícil, uma época de perseguição, de lutas, aonde muitos estavam se afastando do Evangelho, aonde muitos irmãos não queriam mais permanecer firmes, porque crentes estavam morrendo por causa do Evangelho. E Pedro, lá no versículo 13, ele diz: e tenho por justo que enquanto eu estiver neste tabernáculo, referindo ao seu corpo, eu vou continuar despertando-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo. Eu vou morrer, ele diz, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, ou seja, mentiras. Mas ele diz aí, nós mesmos vimos a sua majestade. Era palavras de uma pessoa que andou com ele, era palavras de uma pessoa, irmão, que tinha comunhão com ele. Aqueles que estavam ali, muitos não tinham o visto, mas Pedro disse: eu o vi. Eu não estou aqui pregando e servindo a Jesus seguindo fábulas artificialmente compostas, não. Eu vi a sua glória, eu vi a sua majestade, eu sei em quem eu tenho crido. E aí ele diz: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem tenho comprazido. Ele estava se lembrando do batismo de Jesus, quando João, irmão, vai adentrando as águas, quando recebe de Deus uma mensagem dizendo: sabe, esse que você está pregando é ele que está entrando na água, é ele que você vai batizar. E enquanto Jesus vai entrando, João já vai dizendo: não venhas a mim, sou eu que tenho que ir a ti, tu és o Cordeiro de Deus, eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus disse: não, deixa-me ir a ti por um pouco, porque necessário é que se cumpra toda a palavra de Deus. E quando, irmãos, ele é batizado e sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Os céus se abriram e ouviu-se uma voz, e Pedro estava lá, e ele testifica aqui dizendo: este aí que está no meio de vós é o meu filho amado, o qual eu tanto amo. E ele continua dizendo: e ouvimos esta voz dirigida do céu.
estou sozinho nesta caminhada. Esta é a certeza que temos da parte de Deus. É a última experiência que eu vou contar para nós orarmos. A primeira vez que eu fui para a obra missionária lá no Espírito Santo, eu passei por uma situação difícil. E a gente não reconhece as nossas limitações quando estamos à beira de situações difíceis. Estávamos num culto de domingo. Nessa época o filho do pastor presidente era diácono e eu era presbítero. Uma senhora chegou desesperada na igreja, conversou com ele. Ele assinou, subiu, conversou com o pai dele fez assim. Ele me chamou e disse: Davi, vem comigo no caminho, eu te conto. E eu já pensei comigo, sobrou para mim. E no caminho ele disse que um rapaz, filho dessa senhora, estava com um facão na mão e disse que ia matar as duas crianças e estava possesso de demônios. E o capixaba, irmão, quando ele fala que mata, ele mata mesmo. E aí, irmão, eu fui de lá até a casa dizendo: Jesus, como é que vai ser? O que eu vou fazer? E nessa hora não tem pregador, nessa hora não tem pastor, nessa hora expulso não resolve, nessa hora a mensagem não resolve, nessa hora, irmão, é só a graça de Deus para nos ajudar. E Jesus, ele nos prova, irmão, até a hora do milagre acontecer. Minhas pernas estavam trêmulas. E eu clamando o tempo todo: Jesus, não me deixa sozinho. Jesus, tem misericórdia. Jesus, vai na frente. Mas cadê aquele pregador do fogo que pregava dele aí? Acabou, irmão. O pregador estava murchinho. E quando chegou lá na casa, irmão, as crianças chorando na parede, com a baita de uma vaca, e disse para mim assim: fica aí, não tem nem passo a mais, senão eu passo a faca dos dois. E aí o Espírito Santo falou comigo: leia o Salmo 91. Leia o Salmo 91. E quando eu comecei a ler, eu estava no meio do Salmo, eu escutei um barulho, faca de um lado e ele de joelho do outro. Eu caí de joelho chorando com ele, e já não estava mais aquela mesma pessoa, mas ele disse: eu não sei o que está acontecendo, irmão, mas me ajude por amor de Deus. Eu disse: vamos para a igreja agora. Ele disse: eu não posso, olha como eu estou. Eu disse: não importa, Jesus quer você do jeito que você está, porque quem vai fazer a obra na tua vida é Ele. Levante a mão e glorifique a Deus, porque Deus vai te usar, Deus vai te usar. Eu profetizo sobre a tua vida: receba o que eu recebo de Deus aqui, receba graça para pregar, receba graça para profetizar, receba a autoridade de Deus para repreender os demônios. Não vai precisar o pastor José Inácio descer para repreender o demônio quando manifestar embaixo, não. Você vai para a mão e o demônio vai ter que bater em retirada, porque o mesmo Espírito que está em nós aqui está aí, está aí, está aí, está aí, está aí.
desta chamada para ir, para fazer alguma coisa para Deus. Eu quero convidar você aqui na frente. Eu até gostaria de orar por você, mas venha ligeiro, venha ligeiro. Eu quero orar por você. Pode vir, venha, 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 porque eu quero glorificar Deus por essa alma. Você pode glorificar Deus por essa alma. Eu quero que os obreiros me ajudem aqui. Nós vamos descer enquanto o Tiago vai louvar o nome do Senhor, e nós vamos orar por este povo. E na última ação vamos orar por esta vida que está se entregando nas mãos do Senhor Jesus.